E o Agenda Econômica está de volta. Nosso tema de hoje é a economia brasileira e o mercado florestal. Nosso convidado é Marcos Vinícius Alves, diretor de concessão florestal e monitoramento do Serviço Florestal Brasileiro. Mas antes da gente retomar essa conversa, a gente vai dar uma olhadinha nas falas de dois senadores sobre esse tema. Um papel importante na área de produção de celulose, é verdade, mas acho que o Brasil ainda não atentou para a importância que tem, pelo menos dois caminhos. Um, de manejar as suas florestas para ter as florestas como ativo econômico, e o outro, de ampliar as áreas de florestas plantadas, especialmente na implementação do novo Código Florestal. É uma atividade próspera, onde nós hoje somos praticamente campeões, não só na produção interna, mas também nas exportações e na produção de papel e celulose. E nós temos um compromisso importante que vai impulsionar ainda mais o plantio de florestas, que é o nosso compromisso que fizemos na COP21 em Paris, que é uma conferência de meio ambiente, onde o Brasil levou uma proposta muito arrojada, de nós plantarmos até 2030 12 milhões de hectares. Muito bem, está aí a senadora Cátia Abreu e o senador Jorge Viana. Marcos, o que você achou das falas dos dois aí? As falas de ambos os senadores, elas demonstram, na verdade, uma convergência muito grande de pensamento, de abordagem, ou seja, elas são complementares e bastante convergentes. Do ponto de vista da oportunidade que o novo Acordo de Clima de Paris e todo o movimento que existe hoje na direção de se trabalhar muito fortemente para reduzir as possibilidades de aumento da temperatura global. Então, quer dizer, dentro desse contexto, obviamente, as florestas, elas talvez sejam o insumo, vamos chamar assim, talvez mais importante. Como eu falei anteriormente, se considerarmos uma nova economia de baixo carbono que está se desenhando e o papel das florestas, nós vamos ver que as florestas se enquadram ou se encaixam perfeitamente. E como foi dito, do ponto de vista das florestas plantadas, nós somos exemplos para o mundo, do ponto de vista não só florestal, mas do ponto de vista também do negócio de base florestal plantada e do ponto de vista das florestas naturais, especialmente das florestas tropicais da Amazônia. Nós temos ainda, do ponto de vista gerencial, do ponto de vista empresarial, um caminho ainda a percorrer. Mas do ponto de vista da oportunidade, da potencialidade, a floresta amazônica, ela se apresenta como algo novo, do ponto de vista do negócio. E quando eu falo do negócio, eu tenho que fazer um registro que não há nenhuma incompatibilidade de olhar a floresta como negócio e, ao mesmo tempo, garantir a permanência dela enquanto ecossistema íntegro, enquanto ecossistema conservado. Na verdade, a possibilidade hoje mais próxima de a gente ter sucesso no combate ao desmatamento, no combate à degradação florestal, está nas ações de comando e controle, obviamente, que elas precisam estar presentes sempre, mas principalmente num novo olhar sobre as florestas, que é o olhar do ponto de vista da produção sustentável e da geração de uma nova economia de base florestal no país, especialmente na região amazônica. Então, eu acho que as opiniões que foram aqui colocadas por ambos os senadores, elas são, como falei, convergentes e estão alinhadas com um novo momento e uma mudança de paradigma que nós precisamos enfrentar para os próximos, pelo menos nesse século, para que a gente possa efetivamente garantir um ambiente de desenvolvimento não só saudável do ponto de vista econômico, mas também saudável do ponto de vista ambiental. Marcos, esse é um setor altamente produtor, que utiliza muita mão de obra. Mas eu queria saber uma coisa, dá para traçar um perfil das empresas e pessoas físicas que exploram a floresta, seja ela plantada ou seja ela natural? Sim, olha, na verdade, como você disse, o setor de base florestal, seja florestas plantadas comerciais, aquelas que a população vê quando passa ao longo de estradas, tudo aqueles plantios homogêneos, aquelas monoculturas, você tem desde aí até o manejo, seja da floresta amazônica, seja da caatinga, que também é uma
é uma tipologia de floresta que muitas das vezes é negligenciado o seu papel, inclusive social, naquela região. Só para fazer aqui um pequeno parêntese, a floresta seca, a floresta que está no bioma da Caatinga, ela tem um papel fantástico na segurança alimentar. Por quê? Porque ela garante energia. A partir daquele material lenhoso é que populações, especialmente populações onde os recursos eles não são tão disponíveis como para outra grande parte da população brasileira, eles se valem do recurso energético que a Caatinga tem para a cocção de seus alimentos, para poder comer alimentos devidamente cozidos. Então, quer dizer, as florestas, ou as florestas, melhor dizendo, elas têm um papel social muito grande e isso também está espelhado no perfil daqueles que atuam nesse segmento. Então, você tem desde grandes corporações, empresas transnacionais, empresas que têm, na verdade, penetração em mercados internacionais, com grande protagonismo, e você tem o ribeirinho, o extrativista, que faz da floresta o seu meio de vida, não só do ponto de vista da subsistência, mas também no seu pequeno comércio a partir de produtos florestais. Então, você tem aí uma gama imensa de pessoas que dependem e vivem direta e indiretamente das florestas nos seus mais diversos formatos. Então, quer dizer, para a gente, tudo é floresta, seja ela uma floresta de pinos e de eucalipto, que são essências exóticas, seja uma floresta típica tropical, como é a floresta amazônica. Na verdade, elas provêm, benefícios sociais, que esse é o ponto central, de forma diferenciada, mas sempre complementares. Agora, Marcos, o que deu para ver dessa conversa é o seguinte: a gente tem muitas perspectivas, muitas possibilidades. O que falta para que essa indústria, para que esse setor se desenvolva ainda mais? Bom, essa não é uma pergunta fácil de responder, porque, na verdade, faltam N elementos, muitas coisas. Mas nós precisamos começar por algum lugar. Eu acho que a primeira coisa que nós precisamos, enquanto sociedade, é reconhecer o valor da floresta. É reconhecer que a floresta vai além da madeira, como foi dito aqui, vai além do açaí, de outros produtos não madeireiros, mas a floresta ela precisa ser reconhecida e ser valorizada e ser até mesmo monetizada do ponto de vista do valor do carbono que está ali estocado, das possibilidades de conservação de água que ela oferece, manutenção de regimes de chuva, ou seja, o valor que a floresta tem para a própria agricultura. Então, nós precisamos ter a consciência e a compreensão desse valor, porque em conhecendo, valorizando, nós nos permitimos remunerar a floresta como ela tem que ser remunerada do ponto de vista do negócio. Ou seja, primeiro a sociedade brasileira tem que reconhecer a importância de se preservar suas florestas, de mantê-las em pé, para então poder explorá-las economicamente, é isso? Sim, até porque, do contrário, a exploração ela acaba sendo, principalmente nas florestas naturais, acaba sendo majoritariamente uma exploração predatória, justamente por não se dar o devido valor à floresta. Então, na medida em que a gente consiga ter essa compreensão, nós vamos produzir a partir de florestas, mas de maneira sustentável, para que essa floresta ela permaneça não só como um ativo ambiental, como eu falei já, mas principalmente como um ativo econômico, sendo inclusive, ou desempenhando inclusive um papel fundamental na retomada do crescimento aqui no caso do país e fazendo com que países que ainda são também tão florestais quanto o Brasil, eles possam, a partir da floresta, ter seu desenvolvimento econômico lastreado num bem que é renovável e que tem a possibilidade de permanecer assim por séculos, milênios, etc. Agora, a técnica de exploração sustentável dessas florestas, principalmente essas florestas como a Amazônia, que são bem mais complexas, elas estão suficientemente desenvolvidas, testadas, aprovadas? Não, como eu falei, a tecnologia de manejo de florestas tropicais, ela é amplamente conhecida e ela é praticada. Então, eu faço até aqui, aproveito
essa oportunidade para lançar até não só um desafio, como também abrir as portas das iniciativas que hoje estão sendo praticadas na Amazônia de manejo florestal sustentável, para que qualquer entidade, qualquer organização que precise ainda ser convencida de que é possível manejar a floresta de forma sustentável, a ponto de garantir a qualidade da floresta, garantir a prestação dos serviços ecossistêmicos que uma floresta intocável ou intocada ela produz, a qualquer momento isso hoje é muito simples de chegar na Amazônia e verificar isso. Agora, eu também não posso deixar de dizer que, infelizmente, isso ainda não é a regra na Amazônia. Nós ainda temos muitos casos ainda de exploração predatória, que não tem nada a ver com o manejo florestal sustentável. O que se pratica numa exploração predatória passa longe, passa ao largo do manejo florestal sustentável. O que significa que os órgãos ambientais têm que ter um papel muito importante nessa história. Eles têm que fiscalizar, punir, cercear esse tipo de exploração, até para mostrar para o mercado consumidor que isso pode ser eliminado, né? Que o manejo sustentável pode prevalecer. Sim, com certeza. O Estado brasileiro, seja ele por meio dos seus governos, dos seus poderes federal, estadual e municipal, eles têm papel determinante no controle dessas atividades ilícitas. Agora, mais do que o poder público, cabe à sociedade ser o maior indutor do manejo florestal sustentável, ou seja, da produção de madeira legal e sustentável, fazendo o quê? Simplesmente exigindo a comprovação de que aquele produto de origem florestal, ele vem de uma área de manejo bem conduzida e com todas as licenças e em respeito a todos os critérios de natureza trabalhista, ambiental e fiscal. E o consumidor final, ele tem como perceber isso? Ele tem como checar isso no momento que vai comprar um móvel, no momento que vai comprar qualquer produto originário da floresta? Ele tem. Hoje, por exemplo, a certificação é um belo de um instrumento nessa direção. Então, por exemplo, quando você vai comprar um móvel ou uma madeira para você usar numa construção ou numa reforma, se você puder exigir que seja madeira certificada, aquilo ali é uma garantia extraordinária vinda de uma terceira parte, que não é nenhuma garantia simplesmente oficial, mas ela é adicional à garantia oficial, de que aquele produto vem de origem sustentável e legal. E da mesma forma, se não for também exigir que seja um produto certificado, você, se quiser, junto ao comerciante, você pode exigir todos os comprovantes de que aquela madeira vem de uma área onde foi devidamente licenciada do ponto de vista ambiental, recolheu os impostos e que, por exemplo, não utilizou mão de obra nem escrava nem infantil. Marcos, infelizmente o nosso tempo acabou, essa conversa acho que poderia prosseguir um pouco mais. Eu agradeço a participação do Marcos Vinícius Alves. Muito obrigado, Marcos, pela sua participação, pela sua presença aqui no Agenda Econômica. Eu que agradeço em nome do Serviço Florestal Brasileiro. Foi um prazer. Muito bem, muito obrigado a você também, telespectador, que nos acompanhou em mais uma Agenda Econômica. Lembrando que sua sugestão, o seu comentário é sempre bem-vindo. Basta ligar para 0800 61 22 11. A ligação é gratuita. E para ver esse e outros programas da TV Senado na internet é muito fácil. Acesse www.senado.leg.br/TV ou procure o nosso canal no YouTube. Obrigado de novo e até o nosso próximo encontro.